Até o exato momento, eu não consegui compreender o porquê do seu discurso em dizer que vai sair da igreja porque encontrou muitos problemas na igreja. Vem cá, quer dizer que todas as pessoas que encontrarem problemas dentro da igreja, elas devem sair da igreja? Mas na sua casa, quando você encontra os problemas, você sai de casa ou você permanece em casa? No trabalho, quando tem problema lá no trabalho, você vai largar o emprego? Você que é professor, tu vai deixar de lecionar e vai abandonar a escola porque lá tem problemas? Não. Você não vai deixar a escola, vai continuar dando aula, você não vai deixar a sua casa, a sua família, você não vai deixar o seu emprego. E por que tem que deixar a igreja? Ah, porque lá na igreja as pessoas criticam umas às outras. Quer dizer que quem está te criticando está pagando a sua fatura do cartão de crédito? Quem está te criticando está pagando o papel de água, de luz, está comprando a sua feira. Quem está te criticando está pagando o seu salário. Então por que esse discurso? Para com isso, gente. Em todos os cantos tem problemas. A igreja não é lugar diferente. A igreja também tem problemas. Existem lá aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. A igreja é um hospital. Tem muitas pessoas que estão lá doentes. Muitas irão ser curadas. Outras permanecem enfermas e, inclusive, muitas irão morrer lá dentro. A igreja é como uma oficina onde você leva o carro para o conserto. Lá dentro da igreja é um lugar de muitas imperfeições. Sabe o que acontece? Muitas vezes o problema não está no lugar. O problema está dentro de nós, o problema somos nós. Aí mudamos de igreja, mudamos de cidade, mudamos de estado, de país, pensando que iremos resolver os nossos problemas, as nossas causas. Aí nós vamos perceber que em todos os lugares tem problemas. Você vai encontrar defeito em todos os pastores, em todas as igrejas, porque onde tem o dedo, a mão do homem, o sistema humano, existem falhas. Isso é normal em todos os lugares. Sabe onde está o maior problema da questão? Está em você. Está dentro de mim. E muitas vezes nós não queremos assumir essa responsabilidade, encarar essa realidade. O problema está dentro de nós. Então vamos parar com esse discurso que não vai levar a nenhum de nós a lugar nenhum. Nós precisamos encarar os nossos medos. Precisamos enfrentar os nossos conflitos internos e precisamos vencer, mas vencer não através de lamúrias, de murmurações, mas vencer através da luta, da persistência, do clamor, da humilhação debaixo da potente mão do Senhor. Ele disse que aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo será exaltado. A seu tempo, não é o nosso tempo. O nosso tempo é limitado, tem começo e tem fim. O tempo de Deus é diferente. O nosso tempo tem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. O tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do homem. O tempo de Deus nem tem princípio e nem tem fim. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia que já passou. Então Deus não trabalha no tempo, nem na lógica, nem no querer da nossa vontade, do nosso capricho. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento em que ele quiser agir, aí ele age. Enquanto isso, nós temos que entender, que aceitar, não entender nem compreender, porque nós não compreendemos e não entendemos as coisas de Deus. Mas nós precisamos aceitar o querer da vontade de Deus nas nossas vidas, calado, porque às vezes se faz necessário ficarmos calados. E às vezes nos revoltamos com Deus e dizemos: Deus, fale comigo. Por que o Senhor não está falando comigo? Está surdo porque não me escuta, Deus. Existe esse tipo de oração agressiva que não é assim que se resolve as coisas. Eu quero dizer para você que o silêncio de Deus é uma das maiores respostas do Pai Eterno para com seus filhos. E muitas vezes nós não compreendemos que o silêncio de Deus é resposta para muitas das nossas indagações. Basta pararmos, meditarmos
e ouvirmos o silêncio. Nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus para ouvirmos o silêncio. Já ouviu isso? Alguma vez alguém dizer isso? Pois escute, nós precisamos ouvir o silêncio de Deus. E ele fala, às vezes Deus não está no trovão, Deus não está no fogo, Deus não está no vento, Deus está às vezes na brisa. O profeta Elias, quando estava dentro da caverna, ele ficou angustiado ali, quase entrando em estado de depressão. De repente, um fogo que vinha destruindo tudo, mas Deus não estava naquele fogo. De repente, um vento muito forte, e Deus não estava no vento. De repente, uma brisa mansa e suave. Deus estava na brisa e suave. Eu não sei como é que Deus vai falar para você nesses últimos dias, mas Ele vai falar com você através do fogo. Mas se não for através do fogo, através da água. Se não for através da água, através do vento, de uma brisa suave. E se não for através de nenhuma dessas coisas que eu falei para você, Ele vai falar para você com silêncio. Mas depois do silêncio, eu não sei quanto tempo vai durar, Ele vai falar com sua voz. E a sua voz vai acertar o seu coração. Muitas vezes nós somos ludibriados por mensagens fajutas, enganadoras, de falsos mestres, falsos profetas, que tentam nos induzir, nos enganar todos os dias com mensagens que não provêm de Deus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, Deus manda eu te dizer. E aí nós até choramos, nós até ficamos arrepiados com aquela mensagem forte e às vezes nós acreditamos. Muitas vezes é verdade. Precisamos do dom do discernimento de espírito, porque está cheio de falsos profetas como nunca houve antes na história. A gente fica se batendo com falso profeta. Basta ligar o celular e passar assim para baixo, rodar para baixo e você vai ver profecia para todo gosto. Tá assim, o camarada escolhe a profecia que está de conformidade com o seu capricho. Quando é uma mensagem dura de repreensão, ele passa. Ele diz, essa aí é para o irmão José. Ixi, essa profecia, rapaz, é para a irmã Tereza. Não, a profecia de repreensão aí, receba, rapaz. É para você, você só quer colher coisa boa. Nós só queremos colher coisas que massageiem o nosso ego. Mas não é assim. Não é assim. Deus, ele fala. Deus, ele usa os seus instrumentos, as suas ferramentas, ele usa. Mas nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Porque não estamos percebendo que ele está falando no silêncio. Ele está usando também, ele está usando a natureza, ele está usando os seus exércitos nos 4 cantos da terra. São acontecimentos extraordinários, catastróficos, fenômenos sobrenaturais que acontecem dia após dia, Deus tentando chamar a atenção dos homens e nós muitas vezes não fazemos caso algum da voz de Deus, do recado de Deus, e menosprezamos muitas vezes o profeta, porque ele não sabe falar direito, porque ele erra, ele não tem um português polido, uma gramática certinha, e às vezes a gente diz assim, essa mensagem não foi de Deus, porque Deus não erra, o camarada aí está falando pro donde, pro mode, está errando aí, está usando o verbo do pretérito do passado, do pretérito do perfeito, onde não era para usar. Aí a gente quer julgar. Olha, Deus fala com o homem usando a linguagem do homem. Deus usa cada um de nós conforme a nossa instrumentalidade. Cada um de nós temos um talento, uma habilidade. Deus usa o doutor intelectual, poliglota, o teólogo, mas também Deus usa o analfabeto. Deus usa os mais simples, os mais humildes, os menos favorecidos de sabedoria, Deus usa também. E como tem usado nesses últimos dias? Porque muita gente tem crescido tanto em conhecimento, em poder e status, que está difícil de Deus usar. Porque muita gente tem se esquecido de Deus. Muita gente tem mergulhado a sua esperança e a sua confiança no dinheiro, nos bens materiais e tem se esquecido do princípio, sabe, das origens. E nós não podemos nos esquecermos das nossas origens, dos nossos princípios. Deus, Jesus Cristo é a nossa pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Nós não podemos nos esquecer, meus queridos e minhas queridas.
Fique firme, não desista, não deixe de ir para a igreja. Ah, meu irmão, mas a minha igreja é uma igreja pentecostal, a minha igreja é uma igreja tradicional. Não importa se sua igreja é pentecostal ou tradicional, salvação aqui não é a questão. Não é questão de salvação. Jesus pode te salvar nessa igreja pentecostal que você congrega. Jesus pode te salvar nessa igreja tradicional que você congrega. A questão dos dois espirituais, se tem igreja que acredita, igreja que não acredita, isso aí não tem nada a ver com salvação. Tá entendendo? Então, mude o seu discurso a partir de hoje. Receba essa palavra profética, que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus. Não diga que vai sair da igreja, não saia da igreja. Fique aí, se reconcilie com a comunidade e com a irmandade, com o ministério. Se reconcilie aí com o homem de Deus, com o pastor. Fique aí. Fique aí. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Deus tem algo contigo aí. Tua cadeira é aí. Então, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente quer deixar um emprego. Muitas vezes a gente quer deixar uma oportunidade, uma porta que Deus abriu, e nós estamos fazendo de tudo para fechar a porta que Deus abriu. Não feche a porta que Deus abriu. Deixe a porta aberta. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele tem o poder de abrir e de fechar. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Mas nós somos atrevidos e queremos nos meter no meio do agir de Deus. Não se meta no meio quando Deus estiver trabalhando. Você pode se quebrar todinho, todinha. Você pode tirar a conta errada. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. O tempo dele. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo, Eclesiastes capítulo número 3. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Deus está chegando, mas do tempo dele. Não aquele ditado que diz, adágio, Deus tarda, mas não falha. Não. Deus nem tarda e nem falha. É porque ele trabalha no tempo dele. Não atrasa um segundo, um milésimo de segundo. Vai chegar com provisão. Vai chegar com provisão para a tua vida. Eu sou o Sátrio Araújo. E essa é a sua TV Paraú. Meu canal, minha página, minhas redes sociais. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.